Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar. Já rezamos. Vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, gente. Muita gente precisa de evangelização, tá? E esse é um canal, né, de teologia católica, tá? Então, se você quer fazer um curso de teologia de graça, né, o nosso canal aí tá aí para te ajudar. Mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, né? O dinheiro que nós pedimos é a sua inscrição, né? O que eu cobro de vocês é só o dedinho lá na inscrição. Então, me ajude aí a divulgar, compartilhando. Peça para outras pessoas também divulgarem esse canal, tá bom, gente? Para que mais pessoas possam ter acesso, né, à doutrina católica tão importante no nosso mundo de hoje, gente. Senão nós vamos ficar para trás. É uma preocupação da igreja, do Papa, né? O Papa vive falando para que a gente seja uma igreja em saída. O que quer dizer isso? Igreja em saída. Essa é uma igreja missionária, que não fique só dentro do templo, não, que vá para fora, não é? Vá falar da doutrina nos meios de comunicação, não é? Que estão tão corrompidos hoje, né, na internet. Nós precisamos de mais canais católicos que preguem a doutrina, mas a doutrina verdadeira, não aquilo que eu quero pregar, não, a doutrina que a igreja ensina, ok? Então me ajude aí a evangelizar, tá bom? Eu estou fazendo, além de um curso bíblico, do curso do catecismo que nós estamos fazendo, esse ano, eu já comecei ano passado, estou continuando esse ano, fazer a vida dos santos, tá? A vida dos santos, gente, é muito importante para a gente, tá? Porque a igreja ensina que quando ela canoniza um santo, é para a gente imitar a sua vida, e a gente tem um intercessor no céu. E quando a gente venera um santo, a gente está dando glória a Deus, porque o santo é santo por graça de Deus. Então, muita gente às vezes pergunta, né? Por que essa doutrina, né, da gente cultuar os santos? Tem essas três finalidades, né? A intercessão dos santos tem essas três finalidades. Primeiro, imitar a vida do santo. Isso é bíblico. São Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando você imita a vida do santo, você está imitando o próprio Jesus, que o santo é santo justamente por graça de Deus. Segundo, né, nós temos o intercessor no céu. A igreja ensina isso, está lá na liturgia da igreja. Os santos intercedem por nós sem cessar.
Nós sabemos que, né, os nossos irmãos, né, protestantes não acreditam, mas nós não temos que, né, brigar com eles, não vamos brigar com eles, nem nada, que eles sejam felizes lá na religião deles, mas nós católicos acreditamos na intercessão dos santos. Isso é uma doutrina do primeiro século, a igreja não inventou nada. Isso está na Bíblia. A Bíblia está cheia de intercessão no Antigo e no Novo Testamento. Tá? O próprio São Paulo diz, né, rezem por mim, né? Ele pedia, né, que as pessoas rezassem por ele, para que, né, a evangelização acontecesse. Né? Se ele rezava pelas pessoas e pedia para as pessoas rezarem por ele, imagine agora lá no céu. Aí que ele vai rezar muito mais. Não é? E o santo, ele é santo por graça de Deus. Então, quando a gente venera um santo, ninguém adora nenhum santo. Claro que não. Só podemos adorar a Deus. Tá? Nós prestamos um culto aos santos de veneração. Veneração quer dizer dulia. Adoração quer dizer latria. Por isso que vem idolatria. Tá? Então, tem totalmente diferente. Adorar a Deus e venerar os santos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? A Deus, gente, nós prestamos um culto de adoração. Deus é o absoluto. Tá? Aos santos não. Aos santos nós prestamos um culto de veneração, de respeito. Não é? São pessoas escolhidas por Deus que viveram uma vida santa e ganharam o céu. Lembra do bom ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Não é? Então, gente, tem muita gente no céu lá intercedendo por nós. Então é simplesmente isso, tá? E eu quero fazer a vida de alguns santos menos conhecidos. Tem muito santo conhecido, né? Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha, são santos mais conhecidos do povo, não é? Então esse ano eu quero fazer aqueles santos assim menos conhecidos para a gente também, né, aprender sobre a vida deles, tá? Então eu me propus esse ano a fazer aqueles santos menos conhecidos, tá? E qual santo que eu vou abordar hoje? A gente, nós que moramos aqui em Itaperuna, né, eu moro aqui em Itaperuna, né, no Rio de Janeiro. Aqui em Itaperuna nós temos, né, por exemplo, eu nasci, não é? Eu nasci na clínica chamada São Camilo. É uma clínica muito famosa aqui em Itaperuna, não é? Então, tem muita gente que nasceu na clínica São Camilo. Eu fui um deles, não é? Eu não nasci no hospital. Aqui tem o hospital principal, né? São José do Havaí, tá? Que foi, inclusive, inaugurado pelo padre Humberto Lindelauf. Né? Muita gente não sabe disso. Né? É um padre que veio da Itália ou Portugal para cá, não me lembro agora, não é? Então ele fundou aqui em Itaperuna muita coisa, além da matriz São José do Havaí, o Hospital São José do Havaí, que é um dos melhores hospitais da região. Mas eu não nasci no hospital, eu nasci numa clínica que é aqui em Itaperuna, ali no centro, que se chama-se São Camilo de Leles. Então, às vezes muita gente nasceu nessa clínica, trabalha nessa clínica, existe até hoje, não é? A clínica São Camilo de Leles. Inclusive meu pai trabalhou muitos anos do lado da clínica São Camilo. Então às vezes muita gente nasceu nessa clínica, trabalhou nessa clínica, não é? Conhece, aqui em Itaperuna todo mundo conhece a clínica São Camilo, mas ninguém nunca parou para pensar, não é? Por que essa clínica chama-se São Camilo de Leles? Porque foi um santo da igreja. Tá? Então hoje eu quero fazer um vídeo sobre São Camilo, porque é dia dele agora, dia 14 de julho. A igreja celebra o dia de São Camilo de Leles. Então quem foi São Camilo? Que dá nome a uma clínica muito famosa aqui na cidade onde eu moro, mas tem outras clínicas São Camilo, né, pelo Brasil e pelo mundo, porque ele não é brasileiro, né, ele é italiano. Então hoje eu me propus a fazer um vídeo sobre São Camilo de Leles. Quem foi São Camilo? E você vai, eu tenho certeza que você vai se identificar com São Camilo. Por quê? Porque, gente, São Camilo foi um padre, um sacerdote, que ele fundou várias clínicas para cuidar de doentes. Tá? Ele esteve doente,
Ele tinha uma enfermidade e por causa dessa enfermidade ele conheceu Jesus. O povo fala, né? A gente conhece Deus ou pelo amor ou pela dor, não é? Então ele teve uma enfermidade e nessa enfermidade ele conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então eu quero estudar com vocês então um pouco sobre a vida de São Camilo de Leles, cuja festa é no dia 14 de julho, que a igreja celebra. A gente sabe que o santo, a igreja celebra no dia que ele morre, não é? Foi o dia que ele morreu. E ele também, ele traz um crucifixo na mão, e ele levava o crucifixo para os doentes. Ele tratava dos doentes, e ele sempre levava, né? Ele meditava, ficava muitas horas meditando no sofrimento de Cristo, porque ele, como ele lidava com muitos doentes, ele via Jesus Cristo nos doentes. Isso está lá na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Não é? Onde Jesus fala que cada vez que a gente vê um doente, a gente vê o próprio Cristo. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava doente e você foi me visitar. Aí os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando foi que a gente fez isso pelo Senhor? Cada vez que vocês, né, ajudam uma pessoa que está doente, é a mim que vocês estão ajudando. Então São Camilo, ele via em cada doente o rosto de Cristo. Como Madre Teresa de Calcutá, como uma irmã Dulce, né? São pessoas que viviam para cuidar daqueles que eram enfermos. Com toda a enfermidade que eles tinham, eles também eram enfermos, mas eles também, né, largavam a própria doença que eles tinham, a própria enfermidade que eles tinham, para cuidar de outras pessoas. Não é? É o que a igreja ensina, por exemplo, da pessoa que está depressiva. Ah, eu estou depressivo. Nós conhecemos muita gente que largou a depressão depois que foi cuidar de um doente, foi cuidar, né? Foi num asilo, né? Porque, gente, tem muita gente pior do que nós. Do que a gente. Tem muita gente pior. Às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça e fica reclamando. Mas a gente esquece de olhar para o lado. Não é? A gente esquece de olhar para o lado. Você pelo menos tem mãos perfeitas, tem pés perfeitos. Eu tenho uma deficiência no pé. Quem me conhece sabe. Eu tenho uma deficiência. Mas eu não fico reclamando. Por quê? Porque eu sei que tem gente muito pior do que eu. Eu pelo menos ando. E tem gente que não anda. Tem gente que está numa cadeira de roda e não anda. Tem gente que está cego e não vê. Tem gente que é surdo e não ouve. Tem gente que está com câncer. Tem gente... E aí? Então tem gente muito pior do que eu. Então, gente, se a gente parasse de olhar um pouco para a gente e olhasse para o outro, é isso que os santos fizeram, é isso que São Camilo fez. Então vamos ver um pouquinho da vida dele e você vai ver que maravilha, que bela conversão de vida foi de São Camilo. Um homem, não é, que viveu também a sua vida mundana, mas que largou tudo por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que aprender dos santos, não é? Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, que ao fim do dia a gente vai ser muito mais feliz. Aquela música do Padre Zezinho, não é? Então, gente, é maravilhoso a gente ver a vida dos santos. Então vamos lá. Quem foi São Camilo de Leles? Camilo nasceu... eu não vou falar o nome da cidade dele porque é muito difícil, gente. Tá? Eu vou errar. Eu não vou falar porque eu vou errar. Tá? Eu sei que é numa cidade da Itália. Ele era italiano. Tá? Ele nasceu no ano de 1550. Olha que coisa interessante. Ele nasceu na época, não é, que já existia a reforma, né, que eu não chamo de reforma, eu chamo de Revolução Protestante. Né? Ele nasceu nessa época, ele nasceu em 1550. A reforma foi em 1517, a época, gente, que a igreja estava fervilhando com o Lutero, batendo na igreja, malhando a igreja, falando, né, mal da igreja, falando mal do Papa.
E olha só, a importância desses santos que viveram essa época dando testemunho de Cristo, amando a igreja, amando Jesus Cristo. Enquanto Lutero estava lá maltratando a igreja, falando mal da igreja, né, tinha santos, né, dando a vida por Cristo, né, e continuando a obra de Deus, continuando a obra da igreja. Por isso que a gente deve imitar os santos, tá vendo? Depois de muitas aventuras na vida militar e mundana, então, gente, antes da sua conversão, tá? Antes dele mudar de vida, ele foi militar e ele viveu toda a vida mundana, tudo que nós vivemos, igual Santo Agostinho também viveu, São Francisco de Assis. Então, os santos, gente, eles experimentaram essa vida toda sem Deus que as pessoas hoje experimentam. Mas quando eles se converteram ao Evangelho, eles tiveram uma mudança radical. Eles deixaram tudo para seguir Jesus, não é? Amadureceu a sua conversão no hospital. Por isso, gente, que muitas clínicas são dedicadas a São Camilo. E aqui a clínica de Itaperuna também é dedicada a ele, tá? Porque ele se converteu no hospital. Primeiro, ele próprio estava doente, depois cuidando dos doentes. Ele próprio estava doente no hospital, não é? E depois ele próprio fundou várias clínicas, vários hospitais. Isso prova, gente, como que a Igreja Católica fez e faz. É a instituição que mais ajuda pobres, não é? Aqueles que precisam, não é? O que mais tem instituição, a instituição que mais faz é a Igreja Católica no mundo inteiro, tá? Só você ver hospitais, asilos, creches, não é? Até sanatórios, todos eles têm nome de santo. Por quê? Foram eles que fundaram ou foi a igreja que fundou? Então São Camilo fundou muitos hospitais, né, muitas clínicas que inclusive dão o seu nome. Aqui em Itaperuna tem um, não é? Então a sua conversão se deu no hospital, tá vendo? Para onde ele foi, tá, com uma chaga incurável. Então ele tinha uma doença que não tinha cura, tá? Mas ali ele se converteu, entendeu? No contato com os doentes, tá vendo? No contato, ele próprio estava doente, tá? Mas no contato com outros doentes, tá? Esboçou-se a sua especial vocação ao serviço de Cristo nos irmãos sofredores, aquilo que eu expliquei, tá? Ele viu que a vocação dele era cuidar dos doentes, porque ele via Jesus Cristo nos doentes, tá vendo? Fundou a ordem dos ministros dos enfermos, chamados camilianos, que existe até hoje, destinada a construir hospitais e atender os doentes. Olha aí, a caridade, gente, o amor, tá? Por isso que São Paulo diz que o amor não é egoísta, né? Não guarda rancor, não guarda mágoa. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é? É o que está lá na carta aos Coríntios que São Paulo fala. Você pode fazer tudo, gente. A gente pode fazer tudo nessa vida, mas se a gente não fizer por amor, não adianta. Então, o santo, por que ele é santo? Porque realmente ele viveu a vida inteira dele em Deus, pregando o quê? O amor, o Evangelho. Entendeu? O santo não quer nada para ele quer sempre para Deus, não é? Mas ele faz a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, não esperar pelo outro fazer. Eu tenho que fazer a minha parte, não é? Então ele fundou muitos hospitais, não é? Ele morreu no dia 14 de julho de 1614, tá? Então por isso que o dia dele é dia 14 de julho, porque foi o dia que ele morreu. Então a igreja celebra o dia do santo, o dia que ele morre, é o dia que ele vai para Deus, é o dia que ele vai para o céu,
não é? Então ele morreu no dia 14 de julho de 1614. Mas não acabou não. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida. Vamos aprofundar, porque vale a pena a gente aprofundar um pouquinho sobre a vida dos santos, gente. Vale a pena, tá? Os caminhos de Deus são infinitos. Então, gente, Deus, ele sabe, né? Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, tá? Então, Deus, ele, né? Os caminhos de Deus são insondáveis. Então, Deus nos conduz, tá? Então, foi preciso que São Camilo tivesse uma enfermidade pela vida que ele levava, né? Então Deus, né, permitiu que aquela enfermidade o tocasse para que ele se convertesse. Então Deus não manda o mal, mas Deus muitas vezes pode permitir que o mal nos atinja para a nossa conversão. Isso pode acontecer. A Bíblia está cheia disso. Jó, não é? O próprio São Paulo, Jeremias, não é? Vários personagens bíblicos, né, tiveram que passar por uma provação muito grande para encontrar. E os santos aqui já citei vários, né? Santo Agostinho, né? Santo Inácio de Loyola, né? E vários santos tiveram que sofrer para poder encontrar Deus, não é? Então, gente, isso aí é coisa que infelizmente acontece, ok? Ele teve um tumor que não sarava, tá? Então ele tinha câncer, um câncer que não sarava, ok? Igual São Paulo. São Paulo tinha um espinho na carne que também não sarava. Isso prova o quê? Que Deus não vai curar a todos, tá? Então, gente, é falso essas seitas, essas religiões que ficam dizendo, né, que você, né, venha para minha religião que você não vai sofrer. Jesus não prometeu isso para ninguém, gente. Jesus não vai curar a todos, tá? No mundo tereis tribulações. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Entrai pela porta estreita, tá? Então, gente, Jesus não prometeu que seguir Jesus é fácil, que você não vai ter problemas, que você não vai ter uma dor de cabeça, tá? Então tem vários lugares aí que pregam isso. Pare de sofrer. Venha para a minha religião que você não vai sofrer mais. Você conhece alguém que não sofre? No corpo, na alma? Eu não conheço. Todos nós passamos pelo sofrimento. Todos nós passamos pela dor. Tá? Nem todos nós seremos curados. Nem todos. Tá? Não, gente. O mais importante é curar a alma. Muito mais importante do que a cura física, que é importante também. Se Deus quiser, Ele vai nos curar, se for da vontade dele, tá? Mas nem todos nós seremos curados. Mas o mais importante é a cura da nossa alma, é a gente não ir para o inferno. São Paulo diz bem claro, né? O que adianta eu viver bem se eu não viver para sempre? Se eu não ganhar a vida eterna? Não é? Então, gente, não vamos buscar Deus só por causa de cura física, não. Nós temos que buscar a nossa salvação. É isso que nós temos que buscar. Não é? Porque muitas vezes, Deus às vezes permite que nos atinja até uma doença mesmo. Não é? Que às vezes muitos não vão ser curados. Mas muitas vezes Deus vai curar a nossa alma. Quantos santos não foram curados no corpo, mas curaram a alma e foram para o céu? Muitos morreram com as chagas de Cristo. São Padre Pio, São Francisco de Assis, não é? Santa Rita de Cássia, tiveram as chagas de Cristo e morreram com elas, não é? E foram para o céu. Então, gente, muito mais importante do que buscar a cura física é a cura espiritual, a cura da alma, tá? Então, ele tinha uma enfermidade que não se curava, tá? E foi se tratar no Hospital de São Tiago, em Roma. Seu pai, um homem que era militar, né, o pai dele, né, era militar, ok? Deixou ao filho Camilo a herança de sua coragem e de sua espada. Porque ele, né, como ele era militar, então ele guerreava muito,
Então a herança que ele deixou para o filho foi uma espada. É mole? O jovem, tendo ido a Roma para tratar-se do seu incômodo no pé, inteirou-se no hospital, pagando a diária com o trabalho de servente. Olha aí, tá vendo? Então ali ele servia, ele foi ali para se tratar de uma enfermidade que ele tinha no pé, e ali ele começou a servir os doentes. Tá? Ele próprio estava doente, mas ele foi servir. É o que eu estou falando, gente, é o que eu acabei de falar. Ele tinha uma doença no pé, mas ele andava. Então ele servia aqueles que às vezes não podiam andar, que não enxergava, que não ouvia. É o que eu falei no começo. Às vezes tem muita gente pior do que a gente. Não é? Então, se você puder, às vezes, ajudar aquele que está doente, mesmo que você tenha até uma enfermidade, não é? Mas às vezes o outro está pior do que eu, às vezes o outro está precisando da minha ajuda muito mais do que eu. Entendeu? Então é uma lição para nós. Mas, tá? O vício do jogo o fez perder literalmente a camisa, além, né, do dinheiro adquirido como soldado. Então ele era soldado, ele era militar, como o pai dele é, só que ele tinha o vício do jogo. Então ele perdia muita coisa no vício do jogo, não é? Então ele vivia uma vida toda mundana antes de se converter ao cristianismo, tá? Gente, a igreja, o que ela fala sobre jogo, tá? A igreja não quer que a gente gaste o nosso tempo com jogo. Como que Deus quer que a gente ganhe o nosso dinheiro? Trabalhando. O jogo vira vício, né? Eu, graças a Deus, eu não jogo nada. Eu gosto muito de jogar baralho, de brincadeira, né? Com os meus amigos, com os meus primos. Quantas vezes eu jogava baralho, né? Jogava assim, jogo de brincadeira. Agora, jogar mesmo, né? Não jogue nada valendo dinheiro, gente. Ganhe o dinheiro com o suor do teu rosto, trabalhando. O cristão trabalha. Agora, às vezes o cristão, né, deixa de trabalhar para ficar jogando. E pior ainda, ficar jogando esses jogos ainda. Eu falo por mim. Eu não jogo em nada desse negócio de loteria, de jogo do bicho, nem nada disso. Eu não acredito em nada disso. Tá? Eu não acredito em nada disso. Né? Eu acho que isso aí... Primeiro, que um só ganha. Milhões perdem, um só ganha. Já reparou? A mega da virada vão ficar milionário. Um vai ficar milionário. Quantos milhões vão perder? Então, gente, eu acho que a gente deve ganhar a nossa vida trabalhando, é o que está lá na Sagrada Escritura. Então eu não sou a favor de jogo, não. Tá? E se virar vício, pior ainda. Todo vício é pecado, sabe disso? Tem gente que deixa de trabalhar para ficar jogando, né? Então, eu não acho certo, não. Então, ele acabou, infelizmente, né, perdendo todo o dinheiro dele no jogo. Tá? Pondo-se depois a serviço dos capuchinhos, enquanto cavalgava para o convento entre 2 cestas de provisões, na estrada de São João Redondo, como São Paulo na estrada de Damasco, foi fulminado pela graça de Deus. Decidido a mudar de vida, pediu ingresso no convento franciscano. Então, gente, não tem tempo para a nossa conversão. Você pode ter vivido uma vida toda errada, mas se você se arrepender, Deus te perdoa. Você já percebeu que Jesus nunca fez perguntas sobre o passado de ninguém? Procura lá nos evangelhos se Jesus chegou alguma vez para alguém e perguntou como que foi seu passado. Não. Os maiores pecadores da Bíblia, né? Maria Madalena, aquela mulher adúltera, não é? Não. Jesus nunca fez essa pergunta. O que você fez lá no passado, vou te condenar. Não, Jesus não condena ninguém, meu amigo. Você pode ter roubado, você pode ter matado, prostituído, adulterado, não importa. Eu me arrependo, eu quero mudar de vida. Jesus vai te perdoar. Entendeu? Enquanto há vida, há esperança. Até o momento da sua morte, é o bom ladrão, eu falei.
viveu a vida dele toda errada, mas no último momento ele se arrependeu, Deus perdoou. Jesus foi lá e perdoou ele. Né? Hoje estarás comigo no paraíso, deu o bilhete para ele entrar no céu. Não é? Então, gente, não tem importância. Só não deixe para amanhã. Tá? A igreja ensina, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Você não sabe como que vai ser seu dia amanhã. Ou Jesus volta ou você vai a ele. Não é? Então você pode morrer amanhã. Então, vamos conversar, vamos que a nossa conversão seja hoje. Então, ele decidiu a mudar de vida e foi, né, para a ordem de São Francisco de Assis, os franciscanos, não é? Uma congregação da igreja. Voltou a Roma para tratar-se da sua enfermidade, né? E desta vez se dedicou ao serviço dos enfermos, né, com outro espírito. Então agora ele passou a dedicar o seu tempo para os enfermos. Era isso que ele queria. Tá vendo? Ficou como ajudante voluntário, assíduo aos leitos dos doentes mais repugnantes. Dizia-lhes com tom de segurança: mandem em mim, porque vocês são meus patrões. O domingo e as poucas horas de liberdade passava-se ao lado de São Felipe Neri. São Felipe Neri, gente, é outro santo que eu vou fazer sobre a vida dele aqui. Tá? São Felipe Neri era chamado o apóstolo de Roma. Um santo também que operou muitos milagres também, né? E foi canonizado também pela igreja. Tá? Eu vou fazer somente um vídeo sobre a vida de São Felipe Neri, vocês vão ver que maravilha que foi São Felipe Neri. Então olha como que os santos, eles viviam com pessoas, né, entre aspas, amigos de Jesus, que eram amigos de Deus também. Então isso aqui, gente, é um aprendizado pra gente. Ter boas amizades, né, pessoas de Deus, não é? Porque más companhias corrompem bons costumes, não é? Então, gente, procure, né, pessoas do seu convívio, não é? Assim como para você casar, você deve escolher pessoas, né, que sejam dos mesmos valores que você tem, você também deve escolher suas amizades. Escolha pessoas que sejam pessoas de Deus, não é? Quanta gente que um amigo levou para o mau caminho. Eu comecei na droga por causa de um amigo. Eu comecei a beber por causa de um amigo. Eu comecei a fumar por causa de um amigo. Quanta gente não diz isso? E quem dera que você pudesse falar: meu amigo me levou para Deus. Feliz aquele que pode dizer: o meu amigo me levou para Deus. Não é? Procure boas amizades, pessoas que te levem para Deus, né? Procure nos grupos, né? A igreja também é para isso, para você ter o seu grupinho ali. Forme grupos de oração. Não é só os grupos da igreja, né? Mas forme grupos na sua família, né? Quem dera, gente, que a gente tivesse amigos que a gente pudesse rezar junto, não é? Vamos nos reunir. Em vez de você procurar amigo para beber, para jogar, para fazer coisa errada, não é? Antigamente tinha isso, não é? Também acontecia comigo, de eu ir com os amigos também para prostituição, para casa de prostituição, não é? Infelizmente acontece. A gente que é novo, a gente sabe disso. Então, quem dera que hoje você possa ter amigos que você possa trazer para casa para rezar com você, não é? Ou para casa dele. Vamos nos reunir, né? Vamos formar um grupo de amigos para a gente poder estudar a palavra de Deus, ir para a igreja, rezar. Agora a gente tem o terço dos homens. Gente, que é coisa mais bonita do que o terço dos homens. Chama o seu amigo. Ô, meu amigo, vamos para o terço dos homens, vamos rezar. Vamos para a igreja. Feliz aquele que, né? A Bíblia diz isso. Feliz aquele que encontrou um amigo sincero, um amigo verdadeiro, que tirou, às vezes da lama, do poço. Isso é amigo. O verdadeiro amigo é esse, que tira você do buraco e leva para Deus. Gente, de copo para beber, para jogar, você até acha, mas esse não é amigo não, esse é colega. Para te levar para beber, para jogar, mas na hora que você está precisando, e na hora que você está ali depressivo, esse amigo, ó, rapa fora. Repara para você ver. Esse amigo que só te chama para beber, para jogar, para fumar, um baseado,
Esse não é seu amigo, não, porque na hora que você estiver doente, estiver preso, estiver lá doente, quase morrendo, ele não vai lá te visitar, não. Ele não está nem aí para você. Agora, o amigo da igreja muitas vezes vai lá te visitar. Não é? Então, feliz aquele que pode dizer: o meu amigo me levou para Deus. Não é? Então, continuando aí. Então, ele era amigo de São Filipe Neri, cuja influência foi determinante para a obra que ele estava para empreender. Olha aí, tá vendo? Então, quem levou ele para Deus? Um amigo, São Filipe Neri. Um santo levou outro santo, tá vendo? Havia apenas acabado o ano de 1575, durante o qual poucos hospitais romanos tinham se mostrado de todo insuficientes para enfrentar o número de peregrinos necessitados de assistência. Então, gente, os hospitais de Roma já não estavam mais conseguindo abrigar tanta gente, né? Tinha tanta gente doente que os hospitais estavam lotados, como na pandemia aí que a gente viu, hospitais lotados, já não tinha mais nem como colocar gente, entendeu? Então, o que aconteceu? São Camilo de Leles fundou então a Congregação dos Ministros, isto é, servidores dos enfermos, porque a função principal dos membros da nova congregação era de dedicar-se ao cuidado espiritual e assistência corporal dos doentes. Então, olha que interessante. Ele cuidava dos doentes, tratava deles, mas dava assistência espiritual também. Então, não é só curar o corpo, é o que eu estou falando. É o que eu venho falando. As pessoas hoje, gente, acham que Deus é um pronto-socorro. Eu vou buscar Deus para Ele me curar. Se Ele não me curar, então eu não volto mais lá. Isso aí, gente, você se barganhar com Deus. Ou o Senhor me cura, ou eu não acredito que o Senhor existe. Gente, você não deve buscar Deus só por causa de cura, não. Não é nem só de pão, não é só de outras coisas que vive um homem, não. Então, gente, a gente não deve buscar a Deus só por causa de cura física. Tá? Não, primeiro eu tenho que buscar Deus, o Senhor. Depois sim. Aí sim, aí eu vou pedir aquilo que eu necessito. Mas primeiro eu tenho que buscar o Senhor, não a cura. Primeiro eu busco Deus. Se Ele achar que eu devo, aí Ele vai me curar. Tá? Eu posso ser curado, eu posso não ser curado. Eu posso ser curado rapidamente, posso ficar anos com aquela doença e Deus depois vai e me cura. Seja a cura física, espiritual, não é? Cura interior, tanto faz a cura que Deus quer fazer em mim. Não quer dizer que eu vou ser curado na hora, mas às vezes, né, Deus vai esperar um tempo para depois me curar. Mas muito, muito importante isso que está aqui. São Camilo, ele dava assistência física, mas também assistência espiritual. Levar Deus, levar tudo aquilo que a pessoa precisa, mas falar de Deus para a pessoa. Então, o doente, gente, ele tem que buscar a cura, mas também a gente tem que falar de Deus para ele. Entendeu? Muito mais importante é a alma da pessoa do que o corpo. 2 anos após, São Camilo foi ordenado sacerdote. Olha aí. Então, depois disso, depois de 2 anos, ele foi ordenado sacerdote. Durante 20 anos, dirigiu com firmeza, quase que militar, os seus religiosos. Nenhum compromisso podia tirar São Camilo do leito dos enfermos. Tenham paciência, dizia a quem o chamava. Estou ocupado com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele estava tratando dos doentes, ele via os doentes, Jesus Cristo nos doentes, ele falava: eu estou ocupado, eu estou cuidando de Jesus. Por quê? Porque ele estava cuidando de um enfermo. Entendeu? 7 anos antes de sua morte, que foi em Roma, no dia 14 de julho de 1614, São Camilo renunciou ao cargo de superior geral da sua congregação por causa da sua enfermidade. A enfermidade dele se agravou, então ele não pôde mais continuar com o seu trabalho. Então ele delegou para outra pessoa para que fizesse o trabalho dele, ok?
Seu corpo é venerado, tá, em Madalena, em Roma. Foi inscrito no catálogo dos santos, ou seja, ele foi canonizado no ano de 1746. Então ele morreu em 1614 e foi canonizado em 1746, pouco tempo depois. E foi declarado em 1886 padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Olha que interessante. Então, gente, São Camilo de Leles é padroeiro dos enfermos e é padroeiro dos hospitais. Por isso que muitos hospitais, clínicas, são dados o nome de Camilo, São Camilo. Como a nossa aqui de Itaperuna. Agora você já sabe, quando você for lá, né, quando você passar em frente à clínica São Camilo, você vai lembrar da aula que eu fiz aí, tá vendo? Agora eu sei por que a Quinta Peruna foi batizado, então provavelmente deve ter sido o padre Humberto Lindelauff, né? Deve ter sido ele, que foi ele que fundou aqui os hospitais, e ele também é da Itália, né? Ele também é italiano, não é? Então, provavelmente, eu não sei se o padre Humberto era italiano ou se ele era português, agora fiquei na dúvida, entendeu? Ou espanhol. Agora fiquei na dúvida da nacionalidade do padre Humberto Lindelauff, mas não importa, mas foi um homem extraordinário, né, que fez muitas coisas aqui em Itaperuna, né, hospital, né, a igreja, a Fundação São José, o Cristo, né, o Cristo foi ele também. Então, o padre Humberto Lindelauff foi uma bênção para Itaperuna. Então, eu creio que a clínica São Camilo também deve ter sido obra dele. Então, né, em 1886, ele foi declarado pela igreja como padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Então, gente, quando, né, só o Papa pode fazer essa declaração. Então, foi o Papa da época, que agora eu não vou saber de cabeça o nome, tá? Mas quando o Papa faz um decreto, Jesus liga lá no céu. Vamos lembrar disso. Mateus 16, 18. O que você ligar na terra, Pedro, eu ligo no céu. Então, gente, se o Papa disse que São Camilo está lá no céu intercedendo pelos... Padroeiro quer dizer isso, que protege. Então, ele protege os enfermos, não é? E dá nome a muitos hospitais e clínicas. Então, gente, se você está enfermo, você conhece alguma pessoa da sua família que está enfermo, peça a Deus pela intercessão de São Camilo. Se ele é padroeiro, ele está lá intercedendo. Agora eu falo com você. Presta atenção. Se aqui em vida ele cuidava dos doentes, rezava, ele era padre. Além de tudo, era sacerdote. Se ele, como leigo e como padre, depois, né, foi ordenado, ele aqui em vida cuidava dos doentes, rezava pelos doentes, a ponto de, não é, largar tudo, igual ele falava aqui, estou ocupado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se aqui em vida, isso é para você pensar, isso eu coloco aí para você refletir. Se aqui nesta vida São Camilo fazia isso, agora lá no céu, que ele está junto com Jesus, ele vai parar de fazer isso? Claro que não. É o que a igreja ensina. Se o santo aqui em vida ele já fazia essas coisas, lá no céu ele vai fazer muito mais. Porque aqui, gente, ele tinha a vida dele. Né? Aqui nós temos a nossa vida. Lá no céu nós não temos mais nada para fazer, a não ser louvar a Deus, bendizer e interceder uns pelos outros, rezar. Lá no céu, é o que eu venho falando, no céu não precisa tomar banho, ninguém precisa dormir, ver televisão, né? Nada disso. Trabalhar, nem sexo no céu não tem. Eu estou falando isso porque Jesus disse, no céu não tem nem casamento, então não tem sexo, nem sexo no céu você vai fazer. Desculpa falar isso aqui, mas eu preciso falar. No céu, gente, a gente fica louvando a Deus, bendizendo a Deus e rezando uns pelos outros. Entendeu? Então o santo lá no céu ele está rezando por mim e por você. Então vamos pedir a sua intercessão. É o que a igreja ensina. Amém? São Camilo de Leles, rogai por nós. Então, gente, eu vou continuar fazendo aí a vida dos santos. Vai ter mais. Vou pegar a vida aí de outros santos aí para a gente poder continuar falando. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.